acordo de paz. E esse acordo de paz está sendo implantado por um gestor político da maior potência do mundo. Mas o que diz a Bíblia Sagrada? Dá autonomia para ele fazer isso? Afinal, quem é que vai colocar paz no mundo? Ou seja, lá no Oriente Médio, é esse gestor político que a qual comanda a maior potência do mundo? É ele o líder mundial? É ele o anticristo, que a qual a Bíblia Sagrada declara? Mas espera um pouquinho, estamos vivendo já esse acordo de paz de 3 anos e meio, tendo em vista que devemos nos entender que são 7 anos, 3 anos e meio de paz. Mas quem vai colocar esses 3 anos e meio de paz? E aonde vai ser? Aonde assentará o líder mundial, o anticristo? É no país da maior potência do mundo? Quando eu olho para a Bíblia, eu vou para o capítulo 7 e capítulo 9 e verso 24 de Daniel. 70 semanas, olha só, estão determinadas para o seu povo e a sua cidade santa. Quem é esse povo? Os judeus. Quem é essa cidade santa? Jerusalém. Agora observa, existe 10 poderes políticos, 10 gestores que comandam as 10 maiores potências do mundo. Quando olhamos e vemos no capítulo 12, verso 3 de Apocalipse, quando vemos ali a palavra chifre, chifre são poderes políticos, aonde o próprio Deus dá poder para esses 10 gestores, para quê? Para levantar, ou seja, para se unir com quem? Com o líder mundial, o anticristo. Mas espera um pouquinho, então ele já está exposto na terra? Ele já está aí, então? Mas se o anticristo, o líder mundial, já está exposto, e nós, a igreja, estamos aqui ainda? Nós estamos aqui vendo o líder mundial, o anticristo? Mas espera um pouquinho, quem é que impede ele? Será que é esse homem mesmo que é o líder mundial, o anticristo? Não. Quando eu olho para a Bíblia, eu vou para o capítulo 5, verso 3 de 1 Tessalonicenses, quando disser a paz e segurança. Espera um pouquinho, está vendo paz? Aí, ó. Observe, está vendo paz? Como que um gestor político federal que comanda a maior potência do mundo, ele chama um acordo de paz, mas está querendo entrar em guerra com o Irã, que é lá no Oriente Médio. Mas para o quê? A Bíblia dá o direito de paz, não para ele colocar, mas para o líder mundial adentrar neste mundo. Mas ele não pode estar neste mundo, ele não pode aparecer. Por que o líder mundial não pode aparecer? Porque a igreja ainda está aqui. Agora, peraí um pouquinho. Como que posso, eu, sendo crente, dizer que entendo de escatologia e dizer que já está implantado o acordo de paz de 3 anos e meio? Mas espere um pouquinho. Quem é esse que está tendo esse poder de colocar a paz, sendo que está guerreando? Quando eu olho para a Bíblia, abre as vossas Bíblias, vamos acompanhar um pouquinho. Capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia. E nós vamos provar dentro da Bíblia que nenhum gestor federal, pode ser de qualquer nação, tem o poder dado por Deus dentro da Bíblia de colocar paz com a igreja aqui. Capítulo 9 do livro do profeta Daniel, e o versículo 27, que diz assim, ó:
e ele afirmará um concerto com muitos por uma semana. Presta atenção. Essa semana é equivalente a 7 anos. 3 anos e meio de paz. E 3 anos e meio da grande tribulação. Agora, quem é esse homem que vai colocar esta paz? Deixa aí. Faz uma marcação e depois você volta aí. Vamos para o capítulo 6. E verso 1 e verso 2 de Apocalipse. Vamos provar dentro da Bíblia, irmãos, que não é nem A, nem B e nem C, que tem essa ordenança dada pelo nosso Deus, de colocar paz, principalmente no Oriente Médio, a não ser o líder mundial, o anticristo. Capítulo 6, verso 1 e verso 2 de Apocalipse diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê. Verso 2: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse capítulo 6, verso 1, capítulo 6 e verso 2 de Apocalipse, não é o mesmo cavaleiro do capítulo 19 e verso 11. No capítulo 19 e verso 11 está falando de quem? Está falando de Jesus Cristo, que reinará com justiça. Louvado seja Deus. Esse cavalo branco, esse cavaleiro, do verso 2 do capítulo 6 de Apocalipse, está falando de quem? Do líder mundial, ou anticristo. Aí voltando mais para o livro do profeta Daniel, dentro do verso 27 do capítulo 9, nós vamos observar a parte B desse versículo. Olha só. Pode ficar tranquilo, pode abrir sossegadinho, eu espero. Ó. A parte B: e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, que ainda não é tempo ainda dele. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Sobre quem? Sobre o líder mundial. Voltando mais para o capítulo 5, verso 3 de 1 Tessalonicenses, quando disser a paz e segurança, nós pegamos o capítulo 9, verso 27 de Daniel. Uma semana é equivalente a 7 anos, e a metade da semana é equivalente a 3 anos e meio, que são 7 anos implantado aqui na terra, no capítulo 9, verso 27 de Daniel, implantado não para a igreja, não, irmãos, não é para a igreja, mas é para o povo judeu. Agora vai deixar o verso 27 do capítulo 9 do livro de Daniel, aí mesmo. Você agora vai pegar o capítulo 7 do mesmo livro do profeta Daniel, e nós vamos para onde? Para o verso 25. Capítulo 7 do livro do profeta Daniel, versículo 25. O texto sagrado é categórico em nos dizer, ó: e proferirá a palavra contra o Altíssimo. Agora, vou dar uma pausa aqui. Olha aqui para cá, por gentileza. Esse gestor político, que domina a maior potência do mundo, você já ouviu ele falar mal de Deus? E aqui o texto está dizendo o quê? Vai falar mal. Você vê que não bate. Mas irmão Edson, ele colocou uma coisa, sim, ele está colocando uma coisa de paz, mas não é ele o líder mundial, o anticristo. A Bíblia não dá essa autonomia para ele. Já eu vou te explicar para você.
Agora, continuamos lendo o verso 25, capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Diz assim, continuando: e proferirá a palavra contra o Altíssimo. Olha só: e destruirá o santo do Altíssimo. Vou fazer uma outra pergunta. Esse gestor político da maior potência do mundo está destruindo o povo judeu? O que a Bíblia aqui está dizendo? Que ele vai querer destruir o quê? O povo judeu. Então quer dizer o quê? Focando mais para a maior potência do mundo, lá está o gestor que está sendo visto na rede social, e alguns escatologistas dizendo que ele é o líder mundial, o anticristo. Mas espera um pouquinho, o texto é categórico de dizer que ele é para destruir. Mas espera um pouquinho, que destruição é essa? Tem que observar que são 3 anos e meio de paz. E depois de 3 anos e meio de paz, aí sim, Deus dará poder para destruir o povo judeu, que é outro tema. Continuamos nós aí dentro desse versículo 25 do capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Ó: e destruirá o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar as leis, o tempo e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, metade de tempo serão entregues na mão de quem? Do anticristo. Ou seja, o líder mundial, ele vem, adentra este mundo, mas o foco dele não é sentar lá na maior potência do mundo, no país que é a maior potência do mundo, não. E nem no nosso Brasil. O foco dele, sabe aonde? É sentar em Jerusalém. E aonde que esse gestor se assenta? Não é em Jerusalém. Então quer dizer o quê? Ele não é o anticristo. Ele não é o líder mundial. Abra aí a vossa Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo 17, e verso 17. Olha só. Acredito que vai dar tempo. Capítulo 17, verso 17 de Apocalipse diz assim: porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tenha uma mesma ideia, e que dê a besta, que é o líder mundial, o anticristo, o seu reino, ó, até que se cumpra a palavra de Deus. Quem é esse que Deus tem colocado? São os 10 gestores das 10 maiores potências do mundo, que a qual se reuniram em uma reunião com os demais gestores do mundo inteiro, para levantar o anticristo, o líder mundial. E Deus colocou até no coração que futuramente, que não é esse, que vai assumir a maior potência do mundo, que junto com os novos poderes políticos, assumindo das 10 maiores potências do mundo, vai dar toda a autoridade para quem? Para o líder mundial, para que se cumpra a palavra de Deus. Agora aí mesmo em Apocalipse, volta para o verso 12, do capítulo 17, verso 12 de Apocalipse. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Chifres, poder político. Os 10 reis são os 10 governos que se tornarão reis e vão estar juntos, lado a lado com o líder mundial, para dominar uma política só no mundo. Continuando a ler o texto. E que ainda não receberam o reino. Quem é que não recebeu o reino? Esses homens não receberam ainda poderes políticos, porque não estão, ou seja, não são gestores das 10 maiores potências do mundo. Ó. E receberão poder como rei por 1 hora, juntamente com quem? Com a besta, que é juntamente com o líder mundial. 1 hora não é 10 anos, 20 anos, são 7 anos. 7 anos. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio da grande tribulação. E junto, quando esse governo, ou seja, esse líder mundial assumir esses
profeta Daniel. Nós vamos agora para o capítulo 7 e verso 24. Fica tranquilo, já nós vamos finalizar. Mesmo porque eu não consigo mais que escatologia, ela é uma bênção. Ó, enquanto, capítulo 7, verso 24 também, enquanto as 10 pontas daquele mesmo rei, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Ou seja, esse diferente, quem que é ele? O líder mundial. Por que ele vai abater 3 governos na sua gestão? Porque não vai aceitar a nova ordem mundial e não vai ser submisso ao líder mundial. Agora, aonde que o líder mundial vai se assentar? Abra aí a nossa Bíblia, 2 Tessalonicenses. É por isso que eu estou indo bem devagarzinho. Eu nem estou citando assim na mente, já para incentivar, para nós ler na íntegra, né? Livro de 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você vai pegar, sabe qual texto sagrado? Você vai pegar o capítulo 2 e o verso 4. Capítulo 2 e o verso 4. De 2ª carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que já estava aprendendo escatologia, né, pastor Paulo? O homem era bom, quer dizer, bom em tudo, né? Ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aonde é esse templo de Deus? Aonde, pastor Paulo? Então quer dizer o quê? Ele vem, o foco dele não é a maior potência do mundo. Não. Ele vem, o foco dele é Jerusalém. Ele se assenta lá em Jerusalém para comandar o mundo. E junto com ele, os 10 gestores das 10 maiores potências do mundo, apoiando literalmente ele. Agora eu faço uma pergunta. Esse gestor político federal, ele se assenta onde? Em Jerusalém ou aonde? Não, ele se assenta lá no país dele. Então ele não é o líder mundial. Ele não é o anticristo. Porque não é hora de o anticristo aparecer. Mas peraí, por que não é, senhor? Não. Pode ser. Ah, mas é fulano. Não, ele não pode aparecer. Ele não pode se manifestar. Porque tem alguém que resiste a ele. E eu vou te provar dentro da Bíblia. Abre aí. Aí vem no 2 Tessalonicenses. Se você está aberto, você vai continuar no 2 Tessalonicenses. Agora você pegar capítulo 2 e verso 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 6. Que diz assim: e agora vós sabeis o que o detém. Eu vou repetir de volta. Agora vós sabeis. Está falando para nós. Estamos lendo esse texto. Agora vós o sabeis o que o detém. Eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou pegar aqui o pastor Paulo. O pastor Paulo, como pastor titular, ele tem toda a autonomia de me deter agora nessa mensagem. Esse poder está para ele. Então ele tem todo o poder de me deter agora. E aqui, o texto é categórico em dizer que ele não pode aparecer porque alguém está detendo. Quem é que está detendo ele? A igreja. A igreja está detendo o anticristo. Glória a Deus. Continuando o texto, presta atenção. Ainda no verso 6, capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Para que ao seu próprio tempo, olha só, para que seu próprio tempo seja manifestado. Então quer dizer o quê? Esse gestor político federal que comanda a maior potência do mundo não é, nunca foi e nem será o líder mundial. Porque aqui o texto é categórico.
Aí você vai ler o contexto, você voltando para o verso 2 voltando para o verso 4, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, nós lemos aqui na íntegra que ele vai assentar lá em Jerusalém. Então quer dizer, não tem ninguém assentado em Jerusalém, porque o templo de Jerusalém ainda não foi reformado, não foi reconstruído. Então ele não é o líder mundial. Nós não estamos no período dos 3 anos e meio de paz, porque o líder mundial ele vem, primeiro ele coloca a paz no Oriente Médio. Olha se lá tem paz no Oriente Médio. Esse líder político da maior potência do mundo quer guerrear, entrar em conflito com a Irã. Aonde que é o Irã? No Oriente Médio. Então ele não é o líder mundial, ele não é o anticristo, porque o anticristo não pode aparecer, porque ele não pode se manifestar, porque a igreja está aqui. Agora eu vou fazer aqui uma simbologia. Ó, você escondeu, estou escondidinho, está ouvindo a minha voz, mas estou escondidinho. Olha, se manifestei, é o irmão Edson. Assim é o líder mundial. A igreja está aqui, ele não pode se manifestar, porque a igreja está detendo. Você não pode aparecer, porque eu sou a igreja, sou o templo de Deus, morada do Espírito Santo, tendo como cabeça Cristo. Você não pode se manifestar, você não pode. Agora, tirou a igreja, ele entra. Tirou a igreja, ele entra. Quem? O líder mundial, o anticristo. Porque a 70 semanas não é determinada para nós, a igreja de Cristo, não. A 70 semanas é determinada para o povo santo. Quem é o judeu? Volta a repetir, capítulo 9, verso 24 de Daniel. 70 semanas são determinadas para o seu povo e a sua cidade santa. Quem é essa cidade santa? Jerusalém. Quem é esse povo? O judeu. 70 semanas é equivalente a 7 anos. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Agora, para o anticristo a entrar nesse mundo, literalmente, a igreja tem que sair deste mundo, porque a igreja não estará aqui de maneira nenhuma. Aleluia. Agora, como pode? Eu estudo a escatologia, respeitando a todos quando estudam, e vou dizer que a igreja está no período dos 3 anos de meio de paz, que é fulano, é o líder mundial, que assinou lá um acordinho de paz na política. Aí, se você não dá $1 bilhão, você não vai ter paz comigo, e eu vou entrar contra fulano, contra... Mas espera um pouquinho, gente. A Bíblia não está dando direito para ele, não. Esse acordo de paz dele é um acordo singular deles lá mesmo. Não é plural, não. Não é literal, não. É lá entre não só para te dar. Agora não, aí sim. Vem o líder mundial. Olha, meu foco é Oriente Médio. Ei, cessou. Mas é só 3 anos e meio de paz.